Você está sendo usado. Agora mesmo. E você sabe disso, mas continua deixando. Por quê? Porque te ensinaram que ser gentil é virtude, que ser compreensivo te faz evoluído, que perdoar sempre te torna superior. Mentira. Te fez presa. Você já deu segunda, terceira, 10ª chance para alguém que nunca te deu nem a primeira. Você já engoliu desrespeito com um sorriso porque reagir seria imaturo. Você já viu gente mais fria, mais dura, mais implacável conseguir tudo enquanto você esperava sua vez sendo bonzinho. E sabe qual foi sua reação? Eu não quero ser assim. Ótimo. Continue sendo pisado então. A gentileza não te protege. Nunca protegeu ninguém. Ela te expõe, te marca, te classifica como alguém que não vai reagir. E quanto mais você sorri, mais eles avançam. Quanto mais você compreende, mais eles abusam. Quanto mais você perdoa, mais eles te desrespeitam. Porque você não está sendo nobre, está sendo covarde. Neste vídeo você vai passar por 3 fases. Primeira, você vai entender por que tudo que te ensinaram sobre bondade foi projetado para te manter fraco. Segunda, você vai aprender o que Maquiavel realmente quis dizer quando escreveu que é melhor ser temido do que amado. Terceira, você vai descobrir como construir respeito real sem virar psicopata, mas também sem continuar sendo saco de pancada emocional. Maquiavel escreveu: os homens ofendem mais facilmente aquele que se faz amar do que aquele que se faz temer. Você leu isso e pensou que ele era cruel. Não. Ele era realista, porque amor é opcional. Medo é instintivo. E você vai entender por que isso importa em cada segundo da sua vida. Se você ficar até o final, você não vai ser a mesma pessoa. Você vai enxergar quem te respeita e quem te tolera. Você vai identificar quem te testa e quem te teme. E mais importante, você vai saber exatamente o que fazer com cada um. Comenta agora: eu aceito a jornada. Não tem volta depois disso. O condicionamento invisível. Você foi treinado, desde criança. Seus pais, seus professores, sua religião, sua cultura, todos te ensinando a mesma mentira. Seja gentil, seja educado, seja compreensivo. E você acreditou, porque criança acredita. E agora, você é adulto, mas continua obedecendo como se ainda tivesse 5 anos esperando aprovação. A gentileza que te ensinaram não é virtude. É controle social. É um sistema para te manter inofensivo, previsível, domável, porque pessoa gentil não causa problema. Pessoa gentil não bate de frente. Pessoa gentil aceita. E enquanto você aceita, eles tomam. Você acredita numa equação que não existe. Gentileza gera gentileza. Bondade gera bondade. Você dá, você recebe. O problema é que a realidade não funciona assim. Você dá e eles pegam. Você cede e eles exigem mais. Você perdoa e eles repetem. E você continua achando que o problema é você não estar sendo gentil o suficiente. As pessoas te testam o tempo todo. Pequenos desrespeitos, pequenas invasões, pequenos abusos. Elas estão medindo até onde podem ir. E quando você responde com tudo bem, sem problema, você acabou de dar permissão. Você não está sendo evoluído, está sendo treinado. Maquiavel viu isso 500 anos atrás. Viu príncipes bondosos sendo derrubados. Viu líderes generosos sendo traídos. E ele escreveu: um príncipe não precisa ter todas as qualidades boas, mas precisa parecer que as tem. As pessoas não te respeitam pelo que você é. Te respeitam pelo que você pode fazer. E se você só pode ser gentil, você não pode nada. Você é inofensivo. E inofensivo não gera respeito. Gera desprezo disfarçado de afeto. Você conhece a diferença entre ser respeitado e ser tolerado? Respeito é quando as pessoas pensam 2 vezes antes de te desrespeitar. Tolerância é quando elas sabem que podem fazer o que quiser porque você não vai reagir. E você passa a vida confundindo tolerância com respeito, achando que as pessoas gostam de você. Não gostam. Elas te acham conveniente. Você evita conflito e chama isso de maturidade. Mas você não escolhe nada, você foge de tudo. E a cada fuga, você acumula ressentimento, raiva, frustração.
Até que um dia você explode, por algo minúsculo, e aí todos te olham como se você fosse louco, porque ninguém viu a bomba sendo construída, nem você. Olha para o mundo real, olha as pessoas que têm poder, as que comandam, as que decidem, as que nunca são ignoradas. Elas não chegaram lá sendo gentis indiscriminadamente. Elas aprenderam algo que você ainda resiste. Gentileza sem força é convite para abuso. A verdade é essa. Você prefere ser explorado a ser visto como difícil. Prefere ser pisado a criar tensão. Prefere morrer por dentro a estabelecer um limite. E você chama isso de evolução. Não é. É covardia emocional. E essa covardia está te destruindo aos poucos, enquanto você sorri e finge que está tudo bem. Aqui está o que você precisa fazer. Pense na última vez que alguém te desrespeitou e você engoliu. Não precisa comentar, só reconheça. Reconheça que você escolheu gentileza e reconheça que a pessoa não aprendeu nada, exceto que pode fazer de novo. Mas o problema não é só os outros, é você. É a necessidade patológica que você tem de ser amado. E essa necessidade está te destruindo mais do que qualquer inimigo externo jamais conseguiria. A prisão do ser amado. Você precisa ser amado. E isso te faz refém. Porque no segundo que alguém percebe que você depende da aprovação dela, ela tem controle total sobre você. E você entrega esse controle de graça, sem negociar, sem cobrar nada, só para não ser rejeitado. Quantas decisões você já tomou não porque queria, mas porque tinha medo da reação alheia? Quantas vezes você calou sua opinião real porque não ia pegar bem? Quantas vezes você fez algo que te prejudicava só para não desapontar alguém? Quantas vezes você aceitou ser segunda opção porque, pelo menos assim, não fico sozinho? Você está preso. E as grades são invisíveis, mas são reais, e quanto mais você tenta agradar, mais fortes elas ficam. Você monitora constantemente se as pessoas ainda gostam de você. Você se ajusta para não desagradar. Você vive com medo de ser abandonado, rejeitado, esquecido. Sua paz depende de aprovação externa. E você chama isso de me importar com as pessoas. Não. Isso é dependência emocional. Isso é escravidão voluntária. Aqui está a verdade que você não quer ouvir. Amor sem respeito não vale nada. Zero. As pessoas podem te amar e ainda assim te tratar mal. Podem te amar e ainda assim te usar. Podem te amar e ainda assim não te priorizar. Porque amor é emoção. E emoção é volátil. Mas respeito é cálculo. Respeito faz a pessoa pausar antes de te desrespeitar. Pensa em duas pessoas no trabalho. Uma é gentil, sempre disponível, nunca reclama. A outra é eficiente, mas tem fama de ser difícil. Não aceita desaforo. Não aceita desrespeito. Não sorri quando está insatisfeito. Qual das duas as pessoas pensam duas vezes antes de jogar trabalho extra? Qual é interrompida em reuniões? Qual tem opinião ignorada? Você sabe a resposta. E sabe por quê? Porque uma é amada, a outra é temida. E no mundo real, fora das frases bonitas do Instagram, temer é infinitamente mais útil que amar. Maquiavel não estava sendo cruel quando escreveu que é melhor ser temido. Ele estava sendo cirurgião, cortando a ilusão, porque ser amado te coloca em dependência emocional constante. Ser temido te coloca em autonomia. Você não precisa que gostem de você. Você precisa que te respeitem. Aqui está a diferença visceral. Quando você não é amado, você fica triste. Quando você não é temido, você fica vulnerável. E entre tristeza e vulnerabilidade, escolhe tristeza sempre, porque tristeza passa. Vulnerabilidade te destrói. Você negocia sua dignidade em troca de aceitação. Você abaixa a cabeça, engole sapos, perdoa o imperdoável. Tudo para não perder o afeto de alguém. Você vive com medo de que, se mostrar suas garras, as pessoas te abandonam. E talvez algumas abandonem. Mas sabe quem fica? Quem te respeita. E essas são as únicas que importam. Ser temido não significa ser odiado. Significa ser levado a sério. Significa que quando você fala, escutam. Quando estabelece limite, ninguém testa. Quando diz não, ninguém insiste.
E sim, algumas pessoas vão te achar difícil. Ótimo, essas são exatamente as pessoas que te explorariam se você fosse fácil. Você tem medo da própria força, medo de que, se parar de ser gentil, vai virar monstro. Então prefere ser vítima, prefere ser pisado, prefere ser ignorado, porque pelo menos assim você se sente moralmente superior. Mas superioridade moral sem poder real é masturbação intelectual. Não muda nada. Maquiavel escreveu: os homens, quando recebem o bem de quem esperavam o mal, sentem-se mais obrigados ao benfeitor. Traduz: bondade vinda de posição de força vale. Bondade vinda de fraqueza é apenas impotência disfarçada. Ninguém respeita quem não tem opção. Se você só pode ser gentil porque não consegue ser outra coisa, sua gentileza não tem valor. As pessoas que vão te respeitar são as que ficam depois de você estabelecer limites, não as que ficam porque você não estabelece. Quem fica depois do limite escolheu ficar respeitando você. Quem estava antes do limite estava ali porque você era fácil. E quando você não for mais fácil, ela vai embora mesmo. Melhor agora que depois. Você prefere ilusão de conexão a risco de solidão. Por isso mantém relações mortas. Por isso mantém amizades vazias. Por isso mantém trabalho que te explora. Porque vazio te apavora. E você prefere ser preenchido com lixo do que enfrentar vazio. Mas vazio não é inimigo. Vazio é oportunidade. Vazio é espaço para a coisa certa entrar. Mas você não libera espaço porque tem medo de que nada entre. E aí você envelhece com relações que te sugam, trabalhos que te destroem, amigos que te usam. Tudo porque você teve medo de ficar sozinho por um tempo. Aqui está o que você precisa aceitar. Solidão temporária é preço de respeito permanente. Se você quer ser respeitado, vai ter que perder quem não te respeita. E talvez por um tempo você fique sozinho. E você aguenta. Você sempre aguentou coisa pior. Aguentou desrespeito. Aguentou abuso, aguentou exploração. Aguentar solidão é fácil perto disso. Você precisa escolher, quer ser amado por quem te usa ou respeitado por quem te valoriza, porque você não vai ter os dois. Comenta agora. Eu vejo o que estava oculto. Até aqui você descobriu a verdade que ninguém quer te contar. Descobriu que tudo o que te ensinaram sobre ser bom foi desenho para te manter fraco. Fraco o suficiente para ser usado. Fraco o suficiente para não reagir. E você passou décadas obedecendo. Aceita desrespeito, negociando dignidade, confundindo tolerância com respeito. E isso já é poderoso. Porque a maioria nunca vê isso. A maioria morre sem perceber que foi jogada. Mas você percebeu. Você está acordado. Mas acordar é só o começo. Porque agora vem a parte que muda tudo. Agora vem o momento em que você não apenas entende o jogo, mas aprende a jogá-lo. E não como vítima, como estrategista. E isso é para quem tem coragem. Se você está pronto, prepare-se. Porque a partir de agora, você entra em território perigoso. Aqui você descobre o que Maquiavel realmente sabia sobre poder, sobre respeito real, sobre como construir força sem perder humanidade. Deixa os comentários dizendo que chegou até aqui, porque a próxima parte não é para todo mundo. O medo que constrói. Você tem medo da palavra medo. Quando Maquiavel diz é melhor ser temido, você já pensa em violência, abuso, tirania, porque te ensinaram que medo é sempre ruim, que medo é sempre destrutivo. Mentira. Medo é ferramenta. E você precisa entender a diferença entre medo que destrói e medo que protege. Tem dois tipos de medo, o medo tóxico e o medo funcional. O medo tóxico é quando a pessoa tem medo de você porque você é imprevisível, explosivo, abusivo. Ela anda em ovos. Nunca sabe qual versão sua vai encontrar. Esse medo gera ódio, ressentimento, traição futura. Você pode ter controle, mas é temporário. E quando a pessoa conseguir escapar, ela vai. Com prazer. O medo funcional é diferente. É quando a pessoa sabe exatamente o que esperar de você. Sabe que você tem limites claros. Sabe que se cruzar esses limites vai ter consequência.
mas também sabe que se respeitar esses limites, você é justo, leal, confiável. Esse medo não gera ódio, gera respeito. Porque não é medo de você, é medo das consequências de desrespeitar você. Você confunde os dois. Por isso evita qualquer tipo de confronto. Porque acha que estabelecer limite com firmeza te torna abusivo. Não torna. Te torna claro. E clareza é uma das coisas mais gentis que você pode oferecer. Maquiavel escreveu: os homens, quando recebem o bem de quem esperavam o mal, sentem-se mais obrigados ao benfeitor. Traduz: quando você é capaz de destruir, mas escolhe não destruir, isso gera mais respeito do que nunca ter sido capaz de nada. Porque bondade vinda de posição de força, vale. Bondade vinda de fraqueza é apenas impotência disfarçada. Você precisa entender isso. Ninguém respeita quem não tem opção. Se você só pode ser gentil porque não consegue ser outra coisa, sua gentileza não tem valor. É default. Mas se você pode ser duro, pode ser implacável, pode destruir e escolhe não fazer isso, aí sua gentileza tem peso. Porque é escolha consciente, não incapacidade. Olha como isso funciona na prática. Você tem um chefe que nunca grita, nunca ameaça, nunca pune. É gentil, compreensivo, paciente. Todo mundo adora trabalhar com ele. Mas ninguém entrega no prazo. Ninguém leva a sério, porque não tem consequência. Agora imagina outro chefe, ele também nunca grita, também é justo, mas todo mundo sabe que se você falhar sem motivo, você vai ouvir. Diretamente, sem rodeios. Qual dos dois tem equipe que funciona? Você sabe a resposta, porque você já trabalhou com os dois tipos e sabe qual te fez trabalhar melhor. Não foi o que te deixou à vontade, foi o que te fez querer estar à altura. Aqui está o que você não entende sobre respeito. Respeito não vem de ser legal, vem de ser consequente. As pessoas respeitam quem mantém a palavra, quem faz o que disse que ia fazer, quem pune o que disse que ia punir, quem recompensa o que disse que ia recompensar. Previsibilidade não é fraqueza quando você é previsível em manter seus padrões. É força. Você é o oposto disso. Você estabelece limites que não mantém, faz ameaças que não cumpre, diz que dessa vez é diferente, mas cede de novo. E depois se pergunta por que ninguém te leva a sério. Porque você é aleatório, e aleatoriedade não gera respeito, gera descrédito. O medo funcional que você precisa construir não é das suas explosões, é da sua consistência. As pessoas precisam saber que se cruzarem determinada linha, a resposta vai ser sempre a mesma. Não vai depender do seu humor, não vai depender do contexto. Vai depender apenas do fato de que a linha foi cruzada. Isso é medo funcional, e isso constrói respeito. Você tem medo de ser temido porque acha que isso te torna monstro. Mas monstro é quem machuca sem razão. Você não vai machucar sem razão. Você vai estabelecer fronteiras claras e defender essas fronteiras quando necessário. Isso não te torna cruel. Te torna respeitável. A linha entre firmeza e abuso é real. E é simples. Firmeza é estabelecer limite no seu comportamento. Não aceito que me interrompam. Isso é firmeza. Abuso é controlar comportamento alheio além da interação com você. Você não pode falar com ninguém. Isso é abuso. Vê a diferença. Um protege você, outro controla o outro. Você pode exigir que não te desrespeitem. Não pode exigir que a pessoa mude quem ela é. Você pode estabelecer que não aceita mentiras. Não pode exigir acesso a celular, senhas, controle de vida. Você pode dizer, não aceito isso na minha vida. Não pode dizer, você não pode fazer isso na sua vida. Um é limite, outro é invasão. Aqui está o que você vai fazer. Escolhe um limite, um só. Algo que você não aceita mais. Pode ser interrupções constantes. Pode ser falta de reciprocidade. Pode ser desrespeito sutil. Escolhe um. E da próxima vez que alguém cruzar esse limite, você reage na hora, sem esperar, sem acumular. Na hora, claro, direto. Isso não vai mais acontecer. E mantém. Mas tem algo mais profundo aqui. Porque o medo funcional não existe sozinho.
Ele precisa de algo que a maioria nunca desenvolve. E é sobre isso que vamos falar agora. A aplicação prática. Você entendeu a teoria. Agora vem a parte que separa quem sabe de quem faz. Porque entender não muda nada. Aplicar muda tudo. E aplicar exige que você quebre padrões de décadas em segundos. Não é fácil, mas é simples. Primeiro, identifica seus limites inegociáveis. Não 10, não 20. 3. Apenas 3 coisas que você não aceita de ninguém, em nenhuma circunstância, por nenhum motivo. Pode ser mentira, pode ser desrespeito público, pode ser falta crônica de reciprocidade. 3 limites, claros, específicos, inegociáveis. Segundo, comunica esses limites uma vez. Uma vez. Não fica repetindo, não fica lembrando. Você diz claro e direto: eu não aceito isso. Se acontecer, eu saio. Ou eu não tolero isso. Se repetir, acabou. Sem drama, sem emoção, sem ameaça vazia, só fato. E a pessoa decide se vai respeitar ou testar. Terceiro, quando o limite for cruzado, você age, imediatamente. Não vou pensar, não, dessa vez eu deixo passar. Não vou dar mais uma chance. Você age. Porque você já avisou, porque você já estabeleceu. E agora é consequência. Não vingança, não punição, consequência. Aqui está onde a maioria falha. Na hora H, vacila. O limite é cruzado e você pensa, mas talvez eu esteja exagerando. Não está. O limite é seu. Você não precisa da aprovação de ninguém para defender seus limites. Você estabeleceu. Foi cruzado. Consequência. Acabou. Não tem negociação depois. Não tem. Vamos conversar. Conversa foi antes. Agora é ação. Vamos ser práticos. Situação 1. Alguém te interrompe constantemente. Você já pediu educadamente 3 vezes para a pessoa não fazer isso. Ela continua fazendo. O que você faz? Para de falar com ela. Simples assim. Não grita. Não faz cena. Só para de investir energia em quem não te respeita o suficiente para te escutar. E quando ela perguntar por que você está distante, você diz: eu avisei. Você escolheu. Situação 2. Alguém te pede favores, mas nunca retribui. Você já ajudou 5, 10, 20 vezes. Ela nunca esteve disponível quando você precisou. O que você faz? Próxima vez que ela pedir, você diz não. Sem justificativa. Sem desculpa. Só não. Não posso. E quando ela insistir, você repete: não posso. Até ela entender que a mamata acabou. Situação 3. Alguém te desrespeita na frente de outros. Faz piada à sua custa. Te diminui publicamente. O que você faz? Na hora, na frente de todos, você para tudo e diz: não faz isso de novo. Não sorri. Não ameniza. Só estabelece. E se ela fizer de novo, você sai daquela conversa, daquele lugar, daquela relação. E não volta. Agora vem a parte difícil, lidar com as reações, porque as pessoas vão reagir, e você precisa estar preparado. Reação 1. Choro. A pessoa vai chorar, vai dizer que você está sendo cruel, que você mudou, que você não é mais a pessoa legal de antes, e você vai sentir culpa. Resiste, porque choro é manipulação quando vem depois de desrespeito intencional. Não ceda. Mantenha a consequência. Reação 2. Raiva. A pessoa vai ficar brava, vai te atacar, vai te chamar de exagerado, de sensível, de problemático. Deixa. Porque raiva significa que você acertou. Você tirou o acesso que ela tinha. E ela está frustrada. Ótimo. Que fique frustrada. Você não é responsável por gerenciar a frustração de quem te desrespeitou. Reação 3. Ghosting. A pessoa vai desaparecer, vai parar de falar contigo, e você vai sentir falta. Resiste, porque se ela some porque você estabeleceu limite, ela nunca te respeitou. Ela te tolerava enquanto você era conveniente. E agora que não é mais, ela mostra quem sempre foi. Aqui está o que você precisa entender sobre consequências. Consequência não é vingança. Vingança busca machucar. Consequência busca proteger. Quando você se afasta de alguém que te desrespeita, você não está punindo, está se protegendo,
E proteção é legítima. Sempre. Maquiavel escreveu: quem permite muito, muito será tirado. Você permitiu demais, por tempo demais, e agora está revertendo isso. E a reversão dói. Dói em você. Dói nos outros. Mas é necessária. Porque a alternativa é continuar sendo usado até não sobrar nada de você. Vamos falar de calibragem, porque nem todo desrespeito merece a mesma consequência. Você calibra de acordo com 3 fatores: intenção, repetição e impacto. Intenção, foi proposital ou foi erro? Se foi erro honesto, você conversa. Se foi proposital, você age. Repetição, é primeira vez ou é padrão? Se é a primeira vez, você avisa. Se é padrão, você elimina. Impacto, te machucou superficialmente ou profundamente? Se foi superficial, você estabelece limite verbal. Se foi profundo, você estabelece limite com distância. Exemplo prático. Alguém esqueceu seu aniversário, primeira vez, não intencional. Impacto médio. Você fala: isso me chateou. E observa a reação. Se a pessoa se importa, ela corrige. Se ela minimiza, você sabe quem ela é. Outro exemplo. Alguém te traiu. Intencional. Impacto profundo. Não importa se é a primeira vez. Você sai, sem conversa. Sem, vamos tentar de novo. Sem, todo mundo merece segunda chance. Não. Traição deliberada não ganha segunda chance. Ponto. Aqui está o erro que você não pode cometer. Aplicar consequência máxima para ofensa mínima. Isso é desproporcional. E desproporcional te faz parecer louco. Você precisa calibrar. Pequena ofensa, pequena consequência. Grande ofensa, grande consequência. Proporcionalidade é justiça. Mas atenção, quando você começa a aplicar isso, algumas pessoas vão tentar te testar ainda mais, porque elas não acreditam que você mudou. Elas acham que é fase, que você vai voltar a ser o capacho de sempre, e elas vão empurrar ainda mais para ver se você quebra. Não quebra. Essa é a hora mais crítica. Porque se você ceder agora, você ensina que seus limites são blefe, que basta insistir um pouco que você volta atrás. E aí, você perde todo o terreno que ganhou. Então, quando vier o teste, quando vier a pressão, quando vier a manipulação, você mantém. Firme, calmo, inabalável. E aqui está o que vai acontecer. Nos primeiros dias, vai ser difícil. Você vai sentir culpa. Você vai questionar se está certo. Você vai querer voltar atrás. Não volta. Nos primeiros dias, você está desintoxicando de décadas de condicionamento. É desconfortável. Mas passa. Depois de algumas semanas, você vai perceber algo. Algumas pessoas sumiram. E você não sente falta. Outras ficaram. E te tratam diferente, com mais respeito, com mais consideração. E você vai entender que você não perdeu nada. Você apenas filtrou. Aqui está o que você vai fazer nas próximas 48 horas. Identifica uma pessoa que cruza seus limites regularmente. E da próxima vez que ela fizer isso, você aplica a consequência. Pequena, mas real. Não avisa, não explica demais. Só aplica. E observa. Observa a reação dela. Observa a sua reação. E observa como você se sente depois. Porque o que você vai descobrir é que estabelecer limites não te faz mal. Te faz livre. E liberdade assusta, mas também liberta. E você está prestes a entender o que isso significa visceralmente. O preço e o prêmio. Você está prestes a descobrir algo que ninguém te contou. Essa transformação tem preço. E o preço é alto, mas o que você ganha em troca vale cada centavo de dor que você vai sentir no processo. Porque você não está apenas mudando comportamento, você está mudando identidade. Vamos ser brutalmente honestos sobre o preço. Primeiro, você vai perder pessoas. Não algumas, muitas. Amigos que você achava que eram amigos vão sumir. Familiares que você achava que te amavam vão te criticar. Colegas que você achava que te respeitavam vão te chamar de arrogante. E vai doer. Porque você vai perceber que muitas das suas conexões eram apenas conveniências. Você era útil, você era fácil, você era previsível. E quando você para de ser essas coisas,
eles vão embora. Segundo, você vai enfrentar solidão, real, profunda, porque no processo de eliminar quem não te respeita, vai ter um período onde você fica sozinho, onde você não tem mais os antigos e ainda não tem os novos. E nesse vazio, você vai questionar tudo. Vai questionar se valeu a pena. Vai questionar se você está certo. Vai questionar se deveria voltar atrás. Não volta, porque esse vazio é necessário. Esse vazio é o espaço sendo limpo, é o lixo sendo removido, e só depois que o lixo sai é que coisa boa pode entrar. Mas você precisa aguentar o vazio, precisa atravessar a solidão, sem voltar, sem ceder, sem negociar seus limites por companhia. Terceiro, você vai ver quem realmente era quem, e isso vai quebrar ilusões, vai quebrar a imagem que você tinha de pessoas. Aquele amigo que você achava que era leal, não era, ele era conveniente. Aquela pessoa que você achava que te amava, não amava. Ela amava a versão submissa de você. E quando você para de ser submisso, ela revela quem sempre foi. E isso dói mais do que tudo, porque você investiu tempo, energia, emoção em pessoas que nunca mereceram. E agora você está vendo isso, e ver isso é doloroso, mas necessário. Porque você não pode construir nada real sobre ilusão. Você precisa ver a verdade, por mais feia que seja. Maquiavel escreveu: é melhor ser temido do que amado, quando se deve renunciar a um dos dois. E agora você entende o que ele quis dizer, porque você está renunciando ao amor falso em troca do respeito real. E a transição é brutal, porque amor falso é confortável, é familiar, é seguro. Respeito real é desconfortável, é novo, é assustador. Mas aqui está o que você ganha. Primeiro, paz real. Não aquela paz falsa onde você sorri por fora e morre por dentro, mas paz de quem sabe que ninguém está cruzando seus limites, porque seus limites são reais, porque as pessoas que estão perto de você te respeitam, e respeito gera paz, paz verdadeira. Segundo, clareza. Você sabe exatamente quem é quem. Você sabe quem te respeita e quem não respeita. Você sabe quem fica quando você estabelece limite e quem vai embora. E essa clareza é libertadora, porque você para de desperdiçar energia em pessoas erradas. Você investe apenas em quem vale, e isso muda tudo. Terceiro, poder. Não poder sobre os outros, poder sobre você mesmo. Você não depende mais de aprovação externa. Você não precisa mais ser amado por todo mundo. Você se respeita. E quando você se respeita, a opinião alheia perde poder sobre você. E isso é liberdade. Liberdade real. Quarto, atração. Você vai perceber algo estranho. As pessoas certas começam a aparecer, porque você mudou a energia que você emite. Você não emite mais desespero por aprovação. Você emite segurança, firmeza, clareza. E isso atrai gente de qualidade. Porque gente de qualidade é atraída por limites claros, não por disponibilidade infinita. E aqui está a parte que você precisa entender profundamente. Você nunca mais vai voltar a ser quem você era. E isso não é perda, é evolução. Porque quem você era refém, era capacho, era invisível. E quem você está se tornando? É livre, é respeitado, é visível. Para as pessoas certas, você vai olhar para trás em alguns meses e não vai reconhecer a pessoa que você era. Você vai ver fotos antigas, vai ler mensagens antigas, vai lembrar de situações antigas e vai sentir vergonha. Vergonha de quanto você aceitou, vergonha de quanto você tolerou, vergonha de quão pequeno você se fez para caber em espaços que nunca foram seus. Mas não fica preso nessa vergonha, porque você fez o melhor que podia com o que sabia, e agora você sabe mais, e com mais conhecimento vem mais responsabilidade. Responsabilidade de nunca mais voltar àquele lugar, nunca mais aceitar aquele tratamento, nunca mais trair a si mesmo por medo de solidão. Aqui está a verdade final sobre ser temido. Não é sobre as pessoas terem medo de você, é sobre as pessoas terem medo de te perder. E só tem medo de te perder quem te valoriza. E só te valoriza quem te respeita.
E só te respeita quem sabe que você tem limites reais. Então ser temido não é sobre terror, é sobre valor. Valor tão alto que perder você é perda real. E quem não sente essa perda? Nunca te valorizou. E quem nunca te valorizou, não merece estar perto de você. Você começou esse vídeo como alguém que acreditava que gentileza era virtude universal, que ser compreensivo sempre era força, que perdoar infinitamente era evolução. E agora? Agora você sabe a verdade. A verdade que Maquiavel viu 500 anos atrás e que a maioria ainda recusa a ver. Gentileza sem força é vulnerabilidade. Compreensão sem limite é submissão. Perdão sem discernimento é autodestruição. Você descobriu que foi condicionado, treinado desde criança para ser inofensivo, previsível, seguro, e que esse condicionamento não te protegeu, te expôs, te marcou como alvo, e quanto mais você obedecia, mais te usavam. Porque você confundiu ser bom com ser fraco. E fraqueza não gera amor, gera desprezo disfarçado de carinho. Você entendeu que precisar ser amado é prisão, que amor sem respeito é tolerância, que ser temido não é ser odiado, é ser levado a sério, e que a diferença entre os dois define como você vai viver o resto da sua vida. Ou você é refém da aprovação alheia, ou você é dono da sua dignidade. Não tem meio termo. Você aprendeu que evitar conflito não é sabedoria, é covardia. Que a paz que você tanto buscava era rendição silenciosa. E que conflito honesto, estabelecido com clareza e mantido com consistência, é mais gentil do que aceitar desrespeito com um sorriso. Porque quando você não estabelece limites, você não está sendo bonzinho. Está sendo covarde. E covardia não constrói nada, só acumula dor. Você descobriu a diferença entre medo tóxico e medo funcional. Que medo funcional não destrói, protege. Que não é sobre as pessoas terem pavor de você. É sobre elas terem medo de te perder. E só tem medo de te perder quem te valoriza. E só te valoriza quem te respeita. E só te respeita quem sabe que você tem limites reais e consequências certas. Você entendeu que força verdadeira não grita, não ameaça, não faz cena. Força verdadeira é silenciosa. É a calma de quem decidiu. E quando você decide, você não precisa convencer ninguém. Você não precisa justificar. Você só age. E as pessoas sentem que algo mudou, que você não é mais negociável. Você aprendeu a aplicar isso na prática, a identificar seus limites inegociáveis, a comunicar uma vez, a agir imediatamente quando cruzado, a calibrar consequência de acordo com intenção, repetição e impacto, e a não ceder à culpa, à manipulação, ao choro, à raiva. Porque consequência não é vingança, é proteção. E proteção é seu direito. E você descobriu o preço: solidão temporária, perda de pessoas, fim de ilusões. E você descobriu o prêmio: paz real, clareza absoluta, poder sobre si mesmo e atração das pessoas certas, porque você parou de ser para todo mundo e começou a ser para quem merece. Maquiavel escreveu há 5 séculos: é melhor ser temido do que amado, quando se deve renunciar a um dos dois. E agora você não só entende intelectualmente, você sente visceralmente, porque você viveu do outro lado, do lado de quem tentou ser amado por todos e foi respeitado por ninguém. E agora você está atravessando para o lado de quem é respeitado pelos certos. E isso muda tudo. Você nunca mais vai voltar a ser quem era, porque quem você era aceitava migalhas, tolerava desrespeito, negociava dignidade. E quem você está se tornando? Sabe o próprio valor, defende os próprios limites e não abre mão de paz por companhia. E essa pessoa é inevitável, imparável, livre. Aqui está a sua missão final. Nas próximas 48 horas, você vai fazer algo que prova que você mudou. Pode ser dizer não para alguém que sempre disse sim. Pode ser estabelecer um limite que sempre evitou. Pode ser se afastar de alguém que sempre tolerou. Não importa o que, importa que seja real, que seja agora, que seja irreversível. E quando fizer isso, você vai sentir medo, vai sentir culpa,
Vai sentir vontade de voltar atrás. Não volta, porque do outro lado desse medo está a versão de você que você sempre quis ser. A versão que se respeita, que não negocia, que não aceita menos do que merece. E você merece respeito. Sempre mereceu. Só estava ocupado demais tentando ser amado para perceber. Se esse vídeo mudou algo em você, deixa o like, porque isso me mostra que valeu cada segundo investido aqui. Se você conhece alguém que está preso nessa armadilha da gentileza, compartilha, porque você pode estar salvando alguém de anos de exploração. E se você quer mais conteúdo assim, se inscreve no canal, porque o próximo vídeo vai ainda mais fundo. Vai te mostrar como usar poder sem virar tirano, como ser estratégico sem perder humanidade, como vencer o jogo sem se tornar o jogo. Comenta agora 3 coisas. Primeiro, eu sou inevitável, porque você é. Segundo, qual foi a maior verdade que você descobriu nesse vídeo? Me conta nos comentários. Terceiro, qual vai ser sua primeira ação nas próximas 48 horas? O que você vai fazer que prova que você mudou? Eu vou ler todos os comentários e vou responder os que me mostrarem transformação real. Você entrou nesse vídeo como alguém que estava sendo usado. Você sai como alguém que não aceita mais ser usado. E essa diferença é a diferença entre sobreviver e viver, entre existir e ser respeitado, entre ser pisado e ser temido. Bem-vindo ao outro lado. Aqui as regras são suas, os limites são reais. E você? Você é livre. Até o próximo vídeo. E lembra, gentileza não te protege. Respeito sim.